Sexta-feira, 14 de novembro de 2025, um culto abençoado. Espero que quem estiver ouvindo possa também ser abençoado. E antes de mais nada, vamos louvar o nosso Deus com a nossa irmã aqui, a nossa amiga Ariane. Os irmãos estão chegando e vamos lá. Hino 526 da harpa cristã, grandioso és tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos. Beleza? Tenho 5. Ah, é? Amém. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Amém. A Ariane estava vigilante. Amém. Eu gosto de pregar, Ariane, e começar com um resumo do que eu vou falar. Só que dessa vez eu vou fazer o resumo em forma de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre uma palavra que é viés. E ao longo da pregação nós vamos meditar sobre essa palavra, de certa forma perigosa, porque nós temos que eliminar os vieses das nossas vidas, mas por outro lado é uma oportunidade para que nós possamos identificar tais vieses e possamos apurar, aprumar, endireitar os nossos caminhos. Tu és um Deus que aplana os nossos caminhos e endireita as nossas veredas. Então, Pai, que esta mensagem seja uma mensagem edificadora e que possa ser usada para muitas e muitas pessoas, para que através da ação do Teu Espírito possam identificar e eliminar tais vieses. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ariane, a palavra de hoje é viés. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é uma coisa bem legal. Vamos lá. O que é viés? Viés é o seguinte: quem estiver assistindo o culto no YouTube vai ver uma imagem, né, de um alvo, ok? Um alvo. A situação ideal é quando você joga o dardo e você acerta no alvo certinho, tá? Você jogou 10 dardos, acertou os 10 ali no alvo. Às vezes, você não consegue acertar no alvo, tá? Ou seja, você tem um alvo sem viés, porém, os seus arremessos tiveram variância, você não conseguiu acertar, ok? Só que o perigo, Ariane, é quando você tem, no caso aqui nessa situação, em que você está sem variância, você está acertando sempre no mesmo lugar, porém, esse local está fora do local verdadeiro. Isso aqui é um caso de viés. Nós que trabalhamos com usinagem, a gente tem que ter um equipamento que não tenha muita variância, ou seja, não tenha muita variação, mas que não basta não ter variação, tem que estar no alvo certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de hoje é um viés cognitivo. Para falar de viés cognitivo, eu vou falar primeiro o que é a cognição. Cognição refere-se aos processos mentais, ok? Que permitem adquirir, processar, armazenar, utilizar o conhecimento, ou seja, a cognição é a cabeça, ok? E viés, eu vi aqui, mostrei para você, viés é diferente de erro. Enquanto o erro é você não estar acertando o alvo certo, o viés é quando o alvo está errado. Captou até aqui? Então, um viés cognitivo é quando o teu alvo está errado. E isso acontece muito. Por exemplo, vou brincar com você para dar aquela... A gente está no mês do Black Friday. Alguém pode falar assim: todos os itens com 50% de desconto. Aí você vai lá e compra. Porém, o preço estava o dobro. Tá? Uma outra coisa é o seguinte, outro viés. Você tem uma opinião. Você sempre vai procurar ouvir algo que fortalece a tua opinião em detrimento daquilo que vai contra a sua opinião. Isso é um caso de viés. Um caso de viés, para quem gosta de apostar, né? Você fez uma aposta, aí você perdeu, aí você fez outra aposta, perdeu, aí você fala: não, agora eu vou apostar o dobro, porque a minha sorte vai mudar, já que eu perdi tanto, agora eu vou acertar. Viés. Outro viés, você só lê casos de pessoas que tiveram sucesso e esquece de ler os casos das pessoas que tiveram fracasso. Ou vice-versa. Ou vice-versa, exatamente. Só que, ou outro caso de viés, você chega num lugar, o famoso efeito manada. Se você chegar num lugar e tiver todo mundo olhando para um lugar, você vai olhar também. E se tiver muita gente, vai ter gente que vai ficar parando olhando, mesmo sem entender nada, vai ficar ali. Olhando. Viés. Sim. Olha o tamanho da bomba que isso pode ser, né? Do problema. André, mas você vai falar disso, André? Por quê? Porque a gente tem que identificar os nossos vieses.
e muitas vezes esses vieses são muito profundos. Por exemplo, eu vou dar aqui já começar já com exemplo. Essa semana o Vaticano emitiu uma nota dizendo que a Maria não era uma corredentora. Apenas Jesus Cristo traz a redenção, a salvação. O Papa. E ele está sendo combatido por isso. Aí eu me pergunto, durante quantos anos muitas pessoas acreditaram em algo que estava enviesado? É errado isso, né? Agora eles chegaram à conclusão. Baita de um viés, né? Ah, é só na igreja católica? Não. Igrejas evangélicas e principalmente a nossa vida. Muitas vezes nós temos o nosso viés, ok? E vou deixar agora o mais importante mais para frente. Então vamos evoluir aqui. Eu já falei do que nós vamos falar e... Ai Jesus, pensei que eu não estava gravando. 11 minutos, vamos lá. Primeira coisa, hein? O perigo. O mundo jaz no maligno. Então no mundo que jaz no maligno, o viés fica muito perigoso. Então a gente tem exemplos hoje, né? A era digital dos influencers. Os influencers, ele está na rede social só falando a vitória. Não fala que toma remédio para dormir, não é isso? Aposta, bet. Você vê gente famosa, bem sucedida, fazendo propaganda de algo que é destruidor. E que não precisa daquilo, né? Não, e que é destruidor. Porque uma pessoa vai ganhar, milhares vão perder, talvez até suicidarem. Olha o problema do viés. Universidades. Você cria o seu filho no caminho, ele entra na universidade e a universidade vai vir com um viés questionando o seu, entre aspas, viés. Será que a nossa fé é um viés? E ao longo da pregação que já está acabando eu vou responder essa questão. Dentro das igrejas, na política, ou seja, é um baita de um problema, ok? Só que em Abacuque 2,4, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, tem a seguinte expressão: o justo pela fé viverá. O justo viverá pela fé. Porque cria-se uma dificuldade inicial no sentido de que se o mundo jaz no maligno e nós somos bombardeados com vieses e nós precisamos saber a verdade, só que Deus ele não aparece aqui, aqui ó, pá! Ele dá pistas até grandes, né? A criação, o Espírito Santo está aí, mas é um processo, muitas vezes, em que na nossa caminhada nós somos testados. E aí a pessoa vai fazer a pergunta: mas será que a minha fé é um viés também? Ou seja, até aqui a pessoa pode entender: poxa, realmente, hein? Tem um monte de viés mesmo, até a Black Friday, poxa papai, até a Black Friday é metade do dobro? Toma cuidado. Mas será que a minha fé é um viés? E aí, eu queria dizer o seguinte, indo para o desfecho. A nossa fé não é um viés. A nossa fé, Ariane, é uma convicção fundamentada. Um viés, você pensa automaticamente, você age inconscientemente, você age de maneira distorcida, você age sem refletir. A nossa fé, ela é uma convicção pensada, examinada, testada e experimentada. Por exemplo, será que o amor é um viés? Será que a justiça é um viés? A moralidade, você tem um propósito? Então aqui, de primeiro já falo, quem estiver ouvindo e que até hoje teve uma fé em Deus, em Jesus Cristo, em primeiro lugar, eu estou te dizendo, quando você ouvir falar de viés, tem um aspecto bom para você eliminar vieses que realmente devem ser eliminados, mas porém não pense que a vossa fé é um viés, porque vão falar nas universidades, por exemplo. Vieses, eles geralmente prometem ganho rápido, eles trabalham com medo, com urgência. Até acho que tem muitos pastores que usam
de manipulação emocional para conseguir. E aí que vai aqui, não é o cerne da nossa pregação não, mas as igrejas evangélicas também têm vieses, ok? Mas o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé, chama ao arrependimento, que é uma coisa difícil, convida ao serviço sacrificial, que é difícil, fala sobre cruz, não vantagens imediatas, não promete vida fácil. Ou seja, um segundo argumento, que a nossa fé não é viés. A fé em Jesus exige transformação de caráter, restauração de relacionamentos, perdão, cura emocional profunda, né? E frutos espirituais visíveis. Enquanto viés é uma ilusão, a palavra de Deus produz frutos. Amém? Amém. Indo para o desfecho, Ariane, hoje vai ser um culto bem rápido. Vieses são crenças que criamos para nos proteger. A fé em Jesus é um encontro verdadeiro com Deus que nos confronta, nos molda e muda a nossa vida. Um viés te deixa confortável, Jesus te transforma. Amém? Tem como você abrir 1 Timóteo 4 e eu vou ler Mateus 10:16. Você vai abrir em 1 Timóteo 4 e eu vou ler Mateus 10:16. Eu vou começar primeiro. Mateus 10:16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que significa isso? 1 Timóteo 4. Aqui Deus está falando, você vai enfrentar vieses. Você tem, por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu queria explicar o que é o viés, falar que a nossa fé não é viés e falar que Jesus deixou claro. Agora, Ariane, você vai ler para a gente 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, bem bonito. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém. Amém, Mas o Espírito, e aqui é fundamental, o Espírito Santo é fundamental nessa questão do viés, porque ele te fala quando você está certo e ele te condena quando você está errado. É um belo, o penhor. O que é o penhor? A gente tem acesso à vida eterna, só que a gente ainda não está no céu, mas a gente tem um bilhete. O que é esse bilhete? O Espírito Santo. E ele não permite, tá? Então aqui, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos, apostatarão alguns da fé. A gente viu que o justo viverá pela fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, viés, e doutrinas de demônios, viés. Amém? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, viés, tendo cauterizado a sua própria consciência. Alguns, Ariane, estão tanto vivendo no viés que eles acreditam. Alguns sabem que estão enganando, outros estão realmente totalmente enviesados, que é o que eu chamo de operação do erro. Amém. Então, que Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a ação do Espírito Santo, e fruto da graça de Jesus Cristo, nos dê a capacidade de identificarmos os nossos vieses e apurarmos o nosso caminho. Terminando, esse aqui é a cereja do bolo aqui, Mateus 11:12. Lembrando que, papai, vai ser difícil, vai ser fácil? Mateus 11:12 diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim. Pode ser? E desde que os dias de... É isso mesmo? 11:12? Sim. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se arrependerão dele. Se apoderam dele. Pela força se apoderam dele. Olha, esse versículo aqui ele é polêmico,
mas o que eu quero dizer, eu vou ler até aqui, o comentário. Existem 3 interpretações para essa afirmação. Ele pode se referir ao esforço das pessoas para se aproximarem de Deus, que havia começado na pregação de João Batista. Pode ser usado a perspectiva dos ativistas judeus, que aqui não é o caso, e pode estar dizendo que para entrar no reino de Deus é necessário ter coragem, fé inabalável, determinação e resignação, porque a crescente oposição se manifesta a todos os seguidores de Jesus. Então, eu só queria deixar esse versículo em especial para minha filha Vitória, para Pietra, para Antonella, para minha esposa, enfim, para quem estiver ouvindo, que o Evangelho, o reino de Deus é conquistado na batalha, na força. Então, é isso, o culto de hoje é encerrado. Ora pra gente, você pode orar? Encerrando o nosso culto, Ariane. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigada por tudo, pelos livramentos, pela saúde. Amém, Jesus. Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Muito obrigada pela essa semana, que foi uma semana abençoada, uma semana de próspera, graças a Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai, abençoe o nosso pão, nossa água. Livra-nos das enfermidades, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, dos nossos familiares e de todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus.